Muito bem. Nós falávamos sobre as contribuições para fiscais ou especiais, aquelas do artigo 149, principalmente, do artigo da Constituição Federal, que são as contribuições sociais, de intervenção do domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas. Muito bem. No entanto, dentro do grupo de contribuições sociais, nós já sabemos, existem dois subgrupos. As contribuições sociais gerais, como FGTS, salário e educação, e as contribuições sociais para a Seguridade Social. Estas são fundamentais. Sobre estas nós temos que conversar muitos detalhes. Contribuições sociais para a Seguridade Social. Cuidado. Não são todas as contribuições sociais sobre as quais nós vamos comentar agora. São somente aquelas para a Seguridade Social. Muito bem. Então, estas contribuições para a Seguridade Social, como é o exercício da competência tributária para instituí-las? Na verdade, essa imagem que nós vamos ver agora se refere às contribuições, mas na verdade serve para qualquer espécie tributária. O exercício da competência tributária se dá em 3 níveis. Em nível da Constituição Federal, em nível da Lei Complementar Federal que estabelece normas gerais para instituir aquela contribuição ou tributo, e da norma legal que efetivamente a institui. Então, vamos ver como é que funciona o exercício da competência tributária. Vamos lá. A Constituição Federal apenas atribui a competência para instituir contribuições. Cuidado! Constituição Federal não institui tributo, não institui contribuições ou qualquer espécie tributária, não, nunca. O que a Constituição Federal faz é atribuir a competência para instituir. A Lei Complementar Federal estabelece normas gerais para instituir estas contribuições. A Lei Complementar Federal, entre elas a mais importante, o nosso CTN. E, finalmente, a norma legal de União, Estado, Distrito Federal, Município institui a contribuição. Sabemos que no caso dos Estados, Distrito Federal e Município, somente em benefício dos seus servidores. Mas é assim o exercício da competência tributária no que diz respeito às contribuições para fiscais em geral e, na verdade, toda espécie tributária. A Constituição atribui a competência, a Lei Complementar Federal estabelece normas gerais e a norma legal, lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória, institui a contribuição. Ora, então, a norma legal, como eu acabei de dizer, pode ser de 4 tipos. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. No entanto, alguns tributos, a Constituição exige que sejam instituídos mediante lei complementar. Um deles, nós já sabemos, os empréstimos compulsórios terão que ser instituídos por lei complementar. Outros podem ser por lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. Então, guarda esse detalhe que nós vamos usar daqui a um minutinho. Existem algumas espécies tributárias, na verdade são 4, para as quais a Constituição exige lei complementar. Outras podem ser instituídas pelas 4 normas, lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. Muito bem. No que diz respeito, volto a insistir, às contribuições sociais para a Seguridade Social, estamos falando agora de um grupo específico. Não são contribuições sociais em geral. Contribuições sociais gerais, FGTS, salário e educação, não vamos comentar sobre elas, não há necessidade, mas aquelas para a Seguridade Social nós temos que comentar sim. E vamos fugir
dos artigos do Sistema Tributário Nacional, dos artigos 145 a 162, e vamos lá para o artigo 195. Porque lá no artigo 195 estão todos os detalhes a respeito dessa importantíssima espécie tributária, contribuições para a Seguridade Social. O artigo 195 traz 4 incisos ligados ao seu caput, e são exatamente os 4 tipos de contribuições para a Seguridade Social previstas expressamente na Constituição Federal. Então, nós vamos ver, agora com o artigo 195, que são contribuições cobradas de empresas ou entidades a elas equiparadas, do trabalhador ou demais segurados, sobre a receita do concurso de prognóstico, que são as loterias, as apostas oficiais e dos importadores. Então, 4 tipos de contribuições para a Seguridade Social expressamente previstas na Constituição Federal. Estas, que nós vamos conhecê-las agora, podem ser instituídas por lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. Não há uma exigência no texto constitucional com relação à norma instituidora, portanto, pode ser quaisquer das 4. Estas que já estão citadas no artigo 195 e que vamos conhecê-las com mais detalhes agora. Vamos lá, para o artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do DF, dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Agora vamos lá! Qual é o primeiro tipo? Cobrada, inciso 1º, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, a receita ou faturamento e sobre o lucro. Então, este é o primeiro tipo de contribuição para a Seguridade Social dos 4 que a Constituição prevê. Ou seja, cobrado do empregador, da empresa ou da entidade a ela equiparada. Incidente sobre quaisquer dessas alíneas que acabamos de ver aqui. Então, do empregador, da empresa ou da entidade a ela equiparada. Vamos para o segundo tipo. Cobrada do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Dá uma paradinha aí! Vamos voltar a imagem para o Borbinha. Vamos lá. Olha só. É importante comentar um detalhe agora. Existem alguns fatos jurídicos que não são tributados. Lógico. Você é proprietário dessa caneta com a qual você está escrevendo. Esse é um fato jurídico. A propriedade que você tem sobre a caneta. Só que é um fato jurídico que não faz com que você pague tributo. O fato de ser proprietário da caneta não faz com que você pague um tributo, assim como o fato de ser proprietário sobre um veículo faz com que você tenha que pagar o IPVA. Mas essa propriedade sobre a caneta é um fato jurídico do campo da não incidência, que pode vir a ser transformada em incidência pela competência residual da União, que nós vamos comentar mais tarde. No entanto, existem alguns fatos jurídicos que a Constituição os lacra, proíbe que haja uma mudança no sistema infraconstitucional, transformando aquele fato jurídico em fato gerador de tributo. Estes fatos jurídicos que a Constituição proíbe que sejam transformados em fatos geradores, estão, na verdade, no campo da imunidade. Então, a imunidade é uma vedação constitucional na Constituição Federal. O tarado lá na prova vai colocar que a Constituição estadual traz um benefício à imunidade. Não, não é. Imunidade é previsto na Constituição Federal, proibindo que determinado fato do mundo jurídico possa originar a obrigação de pagar um tributo, ou seja, venha a ser considerado fato gerador de tributo. E, na sequência do inciso 2º do artigo 195, nós vamos ter o contato com a primeira imunidade,
do nosso curso. Vamos lá? Então, inciso segundo, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral da Previdência Social, de que trata o artigo 201 da Constituição Federal. Portanto, o aposentado pelo regime geral da Previdência não contribui, não pode pagar contribuição, porque a Constituição criou essa imunidade no final do inciso 2º do artigo 195. Então, esta é uma vedação constitucional. Cuidado. Os servidores públicos podem contribuir sim. O que não pode é aqueles aposentados pelo regime geral da Previdência Social. Então, minha gente, é uma vedação constitucional, uma imunidade. Então, já sabemos até agora 2 tipos de contribuições para a Seguridade Social. Cobrada do empregador, da empresa ou da entidade a ela equiparada, sobre a folha de salário, demais rendimentos pagos, sobre a receita, faturamento, lucro. E agora, dos trabalhadores demais segurados, vedada a cobrança de contribuição para os aposentados pelo regime geral da Previdência. Então já conhecemos 2 tipos. Vamos conhecer o terceiro tipo. Vamos lá. Contribuições sobre a receita de concurso de prognósticos. Receita do concurso de prognósticos são as loterias. É exatamente isso. As loterias. Na verdade, todas as apostas oficiais, por exemplo, corrida em cavalo, no prado, toda aposta oficial é considerado concurso de prognóstico, e sobre essa receita do concurso de prognóstico, nós temos incidência de contribuições para a Seguridade Social e, finalmente, cobrada do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Ora, nós já sabemos disso, eu já comentei aqui, no Brasil, na exportação não há tributação praticamente nenhuma, só o IE, que é aquela mixariazinha desse tamanho. Em compensação, na importação, vem toda a carga tributária possível, inclusive contribuições para a Seguridade Social. Então, vamos lá. Quais são os 4 tipos de contribuições para a Seguridade Social já previstos no sistema da Constituição Federal? Artigo 195, incisos 1º a 4º. Primeiro, cobrado do empregador, da empresa ou entidade a ela equiparada, primeiro tipo. Cobrada do trabalhador e demais segurados, sendo imune ou aposentado pelo regime geral da Previdência. Terceiro, cobrado sobre a receita do concurso de prognóstico. E quarta, cobrado dos importadores. Então, estes 4 tipos de contribuições para a Seguridade Social, expressamente previstos lá no artigo 195, inciso 1º a 4º, podem ser instituídos por lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória sem qualquer problema. Porque já estão previstas lá na Constituição Federal. Então, não há qualquer impedimento, não há necessidade de uma lei específica para a criação dessas contribuições para a Seguridade Social. Ora, mas há um detalhe importante nessa história toda. Existe a possibilidade de instituição de novas contribuições para a Seguridade Social, além das 4 que já acabamos de conhecer. Existe essa possibilidade. Só que estas que venham a ser criadas, a necessidade, a Constituição exige 3 características. 3 características para a criação dessas novas contribuições para a Seguridade Social, além daquelas já previstas no artigo 195, inciso 1º a 4º, cobrado do empregador, do trabalhador, sobre a receita do concurso de prognóstico e dos importadores. Bob, existem 3 exigências, existem. Quais são, Bob? Isso nós vamos conhecer no nosso próximo encontro. Até lá.
Deus.